Vamos então para mais um dia sobre o trabalho do Dr. José Falo Neto, da planação, o trabalho que envolve o comportamento antissocial e a reprovação do meio. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem comentar, vocês podem inclusive participar. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos para a segunda parte, o segundo dia que nós vamos falar aqui com o Dr. José Falo Neto sobre a planação. E então fala do seu projeto, como que funcionaria, ou como que vai funcionar, ou como que funciona o trajeto da planação. Bom, a planação, ela na prática, né, ela é uma empresa eminentemente prática, né, até os primórdios dela, lá na raiz, né, a gente sempre atuou no campo da observação, né, claro, ela tem todo um embasamento teórico por trás, né, ela respeita a legislação, ela respeita os poderes instituídos, né, ela não vai contra as autoridades governamentais, ela não desborda, né, das atribuições próprias dela enquanto empresa, não ofende, por exemplo, o poder de polícia, nem poderia, ela não ofende a jurisdição, né? Ela não está em briga com a justiça, né? De forma alguma, a gente não quer antagonizar, a justiça é um forte aliado, ninguém pode ficar de fora dessa luta que é comum, né? Eu não preciso me estender na explicação porque é comum. A planação, ela se atém ao enfrentamento da violência. Ela não fica se questionando das causas. Isso não é menosprezar as causas. A gente sabe que elas existem e elas atuam, direto ou indiretamente, sobre a violência, certo? Mas nós não perquirimos as causas, deixamos isso para os doutos, e para isso não faltam filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e outros órgãos. Nós nos atemos ao enfrentamento da violência. Ninguém pode ficar de fora e o engajamento, ainda que se dê paulatinamente, seja gradual, a ideia da planação é um engajamento da iniciativa privada no combate à violência. A iniciativa privada e todos os demais entes que funcionam na reprovação do meio, elas não podem ficar fora do enfrentamento da violência. E eu não sei bem por que a reprovação do meio não está funcionando. Tanto é que, além ou não está funcionando, ou está sendo mal planejada, mal administrada. Não que a repressão do Estado resolva os conflitos, né? Não que por si só a repressão do Estado também ela se deixa ficar aquém daquilo que seria necessário para o enfrentamento mínimo, né? Bom, enquanto a repressão do Estado não para de crescer e ela se transforma continuamente, a reprovação do meio, que vem de todos esses entes, nunca é demais lembrar, as famílias, no primeiro momento. Eu tenho até aqui um diagrama que eu gostaria de apresentar para os nossos internautas, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que é um diagrama com vários círculos concêntricos, e que ele, de forma simples, tenta explicar essa causa complexa da violência, que é multifatorial. Não é? Ela não vem de uma direção só, ela vem de várias direções. E ela incide sobre nós como um fecho, chegando tudo ao mesmo tempo. Não é? O que leva a uma série de patologias. Né? E os psiquiatras e psicólogos estão aí, que não me deixam mentir. E a pandemia explica muita coisa, mas não explica tudo. O que ela não explica, por exemplo? Porque antes da pandemia, a curva ascendente da violência já era do nosso conhecimento.
Para que serviu a pandemia? Para catalisar esse processo de exponencial, né? E tentar brecar essa ideia de que o crime compensa. Na nossa sociedade, ela de fato compensa, porque a gente não está conseguindo combater ela de forma satisfatória. Né? Porque não tem a aplicação de nada, nem da reprovação do meio e nem da reprovação da justiça, né? Eu não diria de nada, mas é muito pouco. Por exemplo, não é que se não faça justiça no Poder Judiciário, já se faz. Né? Mas ainda se deixa ficar aquém da necessidade comum das pessoas. A justiça hoje, o Poder Judiciário, acho que serve muito mais aos propósitos dos operadores do direito do que do cidadão propriamente dito, que pela linguagem forense é conhecido como jurisdicionados. Os jurisdicionados da justiça, que são os cidadãos, esses são os verdadeiros, ou deveriam ser, pelo menos, os verdadeiros beneficiários. Né? E os operadores do direito, eles não são beneficiários propriamente ditos. Né? Eles são uma ferramenta para que o Poder Judiciário produza justiça. Né? Mas houve uma inversão de valores, houve uma inversão da pauta, aonde os operadores do direito passaram a ser os beneficiários da justiça, quando eles estão ali para instrumentalizar, não é? A justiça, que é só segundo essa justiça é que nós vamos poder beber na fonte da paz. Não vai haver nunca paz social, não vai haver congraçamento entre as pessoas, né? Entre harmonia nos relacionamentos interpessoais, se a gente não chegar ao mínimo de justiça. Não é? E nós vamos ter que desinverter essa pauta. Os beneficiários são os jurisdicionados e não os operadores do direito. Certo. Agora, como que nós devemos falar? Que nós vamos passar para uma outra fase para amanhã, mas eu gostaria, antes de passar para a outra parte, né? De falar, a planação ela teve a ideia de fazer um planejamento chamado reprovação do meio. Mas nós conversando muito, né, falou, nós vimos que é um comportamento antissocial, mas também, lembra que nós falamos, também tem o comportamento social e a aprovação do meio, que tem muito a ver com a disciplina, com a educação, aquela educação que vem de casa e não o ensino, né? E nós tivemos nós já falamos de vários exemplos disso daí, né? Bom, a reprovação do meio, vamos dizer, anda de mãos dadas com a aprovação do meio, né? E ela contrasta com a repressão do Estado, porque na repressão do Estado, o próprio nome já diz, vem do aparelho, da máquina estatal, na pessoa da polícia, por hora, e por vezes na pessoa da justiça. A reprovação do meio, ela contrasta na medida em que as armas são distintas, né? Lá, você vai combater o crime organizado, por exemplo, na repressão do Estado. Você não pode combater o crime organizado a partir da reprovação do meio. Seria pedir para o cidadão morrer. Ele não vai enfrentar as organizações criminosas de peito aberto. Então, mas aí para as pessoas mais leigas entenderem, dá um exemplo de uma reprovação do meio, um exemplo bem rápido. Olha, a reprovação do meio, ela pode se dar em vários locais. Pode se dar, começa pela família, né? Mas não se limita à família. Pode passar, por exemplo, para as escolas. Não é? Dá um exemplo de que as pessoas possam entender bem. Tá. Então vamos imaginar uma pessoa jogando lixo na rua. Uma pessoa jogando lixo na rua? Sim. Então, se ela estiver fazendo isso, a própria reprovação do meio, você falou de um ambiente que é a rua.
que é onde as pessoas estão de passagem. Muitas vezes não tem preocupação não tem o nome a zelar, né? Ela não tem uma reputação a se preocupar, porque ela vai passar naquela rua, naquele dia, pode nunca mais passar, pode não voltar no dia anterior, entendeu? Então a reprovação do meio nessas circunstâncias, como acontece muitas vezes no transporte do coletivo, fica mais difícil. E ela tem que ser instantânea. Não pode demorar. No caso do lixo, por exemplo, eu vivi uma situação na Avenida Santo Amaro, onde havia uma briga lá, um desentendimento entre dois lojistas. E eles não sabiam onde deixar a cesta de lixo, a lixeira. A coleta. Para fins de coleta. Um punha na testada do imóvel do outro, e o outro, quando percebia aquilo, devolvia. E ficou aquela rinha entre os dois, né? Até que chegou uma hora, um deles, mais exaltados, pegou a cesta de lixo e jogou na avenida. Então dá para imaginar os ônibus que vinham lá do Largo 13, em direção à Praça da Bandeira, passando por aqueles lixos, né, que foram jogados a esmo na avenida, estavam lá, voando lá. Ou seja, um problema que era localizado entre os dois passou a ser um problema de limpeza pública. Na medida em que esses dois, vamos dizer assim, contendores, né, esses dois vizinhos não se entenderam, a tendência é você extravasar. Então, teria, na verdade, nós que estivéssemos passando lá e víssemos essas atitudes dos dois, ou conhecêssemos essa atitude dos dois, vamos supor que nós fôssemos vizinhos, né? Aí nós iríamos fazer como uma reprovação do meio e fazer uma conciliação entre eles. Isso seria um bom resultado? Olha, a reprovação do meio, nesse caso concreto, se deu da seguinte forma: eu me juntei a outros vizinhos, eu não queria transparecer que era uma questão pessoal, porque não era mesmo. Não é? Eu não estava, vamos dizer, eu não era parte no conflito de interesse entre os dois. Então eu não tinha que tomar parte daquilo, mas eu passei a ser, na medida em que um deles, mais exaltado, jogou o lixo para o bairro todo, que foi espalhado pelos ônibus. Naquele momento eu me senti legitimado para ir falar com ele. Mas eu não poderia alimentar o conflito. E ao mesmo tempo eu não poderia fazer uma abordagem qualquer, porque toda vez que você resolve chamar para si individualmente uma responsabilidade que é coletiva, toda aquela placa de omissão que está pairando sobre a cabeça das pessoas desaba em você. E eu sei disso. Então eu procurei me resguardar, levando alguns vizinhos que viram o fato, né, para não parecer que era pessoal, né. Eu chamei o zelador do prédio onde eu morava, e o fato se deu do lado de lá da Avenida Santo Amaro, ok? Sentido Bandeira, né? Sentido Praça da Bandeira. Não, eu estava sentido centro, e o fato se deu sentido bairro. Ok. Tá? Mas na hora de espalhar o lixo, tanto faz o sentido do ônibus. Né? Porque o ônibus passava, ele via aquele lixo e ajudava a espalhar. Né? Aí não só eu, como todas as pessoas do bairro, poderiam ter ido lá falar com eles, porque estavam legitimados. Não recomendo falar sozinho, porque as pessoas muitas vezes acham que é uma questão pessoal. E não é. Né? E o que a gente foi? Eu não cheguei chegando, né? Porque o risco é grande, então você tem que saber fazer a abordagem. Né? E o que eu fiz? Eu cheguei com essas pessoas, me apresentei, falei que eu era vizinho deles, do bairro, se eu poderia ajudar eles em alguma coisa, porque eu vi o que aconteceu. Só uma correção, é do bairro e não do bar. Pode ser do bar também, dependendo da situação. Mas no caso era do bairro. Do bairro. Mas veio a calhar a sua intervenção. E aí, no final da minha fala, eu me apresentei como se eu fosse de uma associação dos moradores de bairro.
Certo. E eu não era, mas eu era ali, naquele momento, uma associação de fato. Porque as pessoas que me fizeram companhia também eram moradores do bairro. Certo. Não é? Então, eu não era, não era uma associação de direito, mas era de fato. E aí eles perceberam que não podiam fazer nada contra mim, primeiro porque eu não estava sozinho. Tinha Certo. outras pessoas. E se fosse fazer contra mim, teriam que fazer contra as outras também. Ok. Então é sempre bom e prudente, principalmente quando é na rua, onde a pessoa se comporta como se fosse um forasteiro. E você já viu o forasteiro preocupado com a própria reputação? Não tem. Ele está de passagem, sabe? Certo. É que nem quando você quer abastecer o carro, encher o tanque, você é um forasteiro naquele posto. Porque tem mais 1000 postos. Então você pode dar um borrachudo ali, você pode dar um cheque sem fundo e depois usar os 999 postos espalhados pela cidade. Nunca mais você volta naquele Você está que dando você... uma má ideia. Não, eu não estou dando uma má ideia. Estou tentando explicar Sim. que essas ocorrências de rua, né, acontecem. Acontece. E aí é mais difícil a reprovação do meio, porque as pessoas também estão ali de passagem, é um corredor de passagem. Certo. Mas essa dificuldade a gente já não vê, por exemplo, numa empresa onde você sabe que vai voltar no dia seguinte, como empregado, como prestador de serviço, como autônomo. E como cliente. Como cliente. Então você tem a preocupação a zelar pelo seu bom como nome. Fornecedor. Percebe? Isso também não vai acontecer numa escola onde o curso é regular e que você vai ter que voltar todo dia durante anos. Certo. Percebe? Então a reprovação do meio na rua também existe, mas é um pouco mais difícil de você fazer a abordagem. Tá. Percebe? Ok. Vamos continuar amanhã, então, né? Falou. Perfeito. Até já, então. Até amanhã, né? Falou. Até daqui a pouco. Do jeito que o tempo passa rápido. É.